Eu, bandidos, está na altura de estrear este menino, o D15G2, provavelmente um dos air coolers mais caros do momento. E é suposto ser uma das opções se tu queres ter o máximo que é possível ter com air cooler e nunca mais te chateares com dissipação, no sentido que ele não vai avariar, não é? A única coisa que pode avariar é a ventoinha, mas a garantia disto... Que garantia é que isto tem? Vitalícia? 30 anos? Irrenovante, acho eu. Quer dizer, não é irrenovante, eu digo irrenovante porque em tantos anos que eu trabalho com hardware, eu ainda não vi, ainda não testemunhei uma ventoinha Noctua avariada. Portanto... Vamos lá, se tu achas que o macOS é para os hipsters com as contas em atraso e a aparência em dia, e o Linux é para os nerds cebosos com tics de stalker, é fácil, só te resta o Windows, I guess. Mas um computador com a esperança média de vida inferior a uma formiga e a potência de um reformado sem pastilha, tem direito a uma licençazinha OEM. E o teu PC todo potente precisa de uma licença retail que custa os olhos da cara. Vais aí o RCD Keys, compras lá a tua licença OEM, também tens direito, enfias para lá o código H25 e pumba, está a bombar. Ó filho, e já agora podes também comprar aquelas versões do Office sem assinatura mensal, estás a ver? Ou não, olha, usa papel e caneta, quer lá saber, ou caralho. Vamos ver o que é que tem aqui dentro. Tem a nova chave, mas não é a ponta em estrela. Quer dizer que eles trocaram aqui os parafusos. Trocaram. Tu não usas uma chave de estrela agora, mas eles dão-te a chave premium, digamos assim. NTH2. Temos o clássico batch em metal, temos um splitter e temos dois limitadores de rotação. Esta versão é a versão, diz aqui, LPC, porque há três versões deste dissipador. Um padrão, um específico para Intel e um específico para AMD. O que muda é a base, é quase imperceptível a olho nu, mas há uma coisa que tu tens de ter em conta. É que se comprares uma versão específica, depois se quiseres trocar de AMD para Intel ou vice-versa, não quer dizer que não funcione. Eu acho que aqui só vem mesmo para Intel, para AMD. Não, vem para Intel também. Aqui vem o equipamento para tu instalares na Intel, se quiseres, na mesma, mas não é o ideal. Existe depois a versão universal do dissipador, onde não é melhor em nenhum dos casos, mas é bom o suficiente, é essa a teoria, é essa a proposta. Nos dois casos, aqui temos o offset para AMD, para o dissipador ficar mais para baixo, mais próximo do centro de calor do processador. Temos as duas ventoinhas tradicionais, quer dizer, esta é a nova versão, mas de 150, isto não é 140, é 150. Portanto, esta aqui poderá interferir com memória, isto dá para subir, fica feio na minha opinião. Quando eu usei o NHD15, para mim, eu usei sempre ou só com uma ventoinha, ou aqui com ventoinha de 120. E tenho aqui uma coisa que já é padrão, agora neste é padrão, que antes não era. No anterior havia o D15 e o D15S. O D15S vinha apenas com uma ventoinha incluída, mas trazia os clipes para as duas. Mas uma diferença que ele tinha era este offset aqui. Estás a ver que isto é mais chegado para aqui do que aqui? É para aumentar a distância entre o dissipador e a tua gráfica. Porque se ele for totalmente centrado, isto vai ficar muito próximo da gráfica. Inclusivamente naquelas motherboards onde a GPU instala no primeiro slot e não no segundo. Atualmente é quase sempre no segundo. Podes nem ter apercebido, mas é no segundo slot, no segundo espaçamento, porque o primeiro é para o NVMe. Quando é no primeiro, a antiga versão poderia até bater na GPU mesmo, se tivesse backplate. E então a versão S tinha assim este offset. Agora já é padrão, portanto vai ter este offset. A cena é... Cara, a base é enorme. A cena é com o sistema M5 ou para M4 também, que tu podes pôr um offset, ele vai voltar a baixar um bocadinho. Eu já mostrei isso quando eu fiz um vídeo dedicado ao adaptador offset para AMD, que eu mostrei que ele depois ficava um pouquinho mais para baixo outra vez. Ainda assim, não é suposto interferir com a GPU, portanto não deverá bater. Vamos ver com este, o 9950X, como é que se aguenta. Bom, o dissipador já está no processador, já está instalado. Eu instalei com o offset para AMD, portanto ele fica um bocadinho mais para baixo.
E mesmo ficando um bocadinho mais para baixo, como podes ver, dá na mesma uma margenzinha em relação à GPU, portanto não vai ficar, vai sempre ficar um bocado apertado. As novas motherboards já costumam ter um botãozinho ao lado, se tu precisares tirar a GPU não tens que meter a mão por baixo do dissipador, mas vai ficar na mesma um bocado apertado nesse espaço, no entanto sobra, portanto está safe depois de estar tudo conectado e não sei o quê, mesmo com o offset da AMD. Sem o offset vai ficar ainda um bocadinho mais para cima. A questão da memória é que no iPod está instalada uma memória de alto perfil. Nessa pior das hipóteses, não há alternativa. A outra ventoinha tem que subir. Vai prejudicar a altura máxima, portanto, a altura máxima do dissipador aumenta e perde um bocadinho de desempenho, porque uma parte daquela ventoinha não está a mandar ar para o dissipador, está a mandar ar para o nada. Essa é a pior das hipóteses que te pode acontecer. Uma alternativa é utilizar uma ventoinha de 120. A segunda alternativa é usar memória de baixo perfil, portanto tens de ter isso em consideração. Vamos ver agora aqui as tempos com isto a 100%. O CPU está todo de stock outra vez. O Windows é que eu, desde a última vez, eu já tirei algum entulho do Windows. Portanto, a pontuação é capaz de subir umas gotas. A temperatura ambiente está 1 grau acima do que estava no último teste que eu fiz. Portanto, com o outro dissipador, ele andava ali nos 81, 82 de pico. Portanto, retirando aquele 1 grau da temperatura ambiente, a diferença não chega a 10 graus. Há duas coisas aqui. Como eu disse no último vídeo, com o 9950X, isso é válido para muitos processadores. Muitas vezes compensa mais tu sacrificares ali 20 ou 30 watts, como eu mostrei, a configurares na BIOS, e já vamos à BIOS. Retirares que seja 20 watts ao dissipador e normalmente a temperatura cai muito. Aqui a outra alternativa é gastar o dobro, mais o dobro ou o triplo do preço num dissipador e a temperatura não cai 10 graus, cai 5, 6, depende. Aqui está, ele anda na casa dos 78, depois 79, depois 78, é isso? Ele tinha tipo 82, acho que foi o pico máximo com outro dissipador. Se retirares aquele 1 grau de temperatura ambiente, a diferença que seja 5 graus, estás a ver onde é que eu quero chegar? O fator limitante é a temperatura ser extremamente condensada no chip, não está dispersa. Podemos ir à BIOS e ver o desempenho real do dissipador, que eu creio que as ventoinhas não estão a girar ao máximo ainda. Ela ao máximo vai aqui RPM. Ouve-se. E da maneira que eu tenho o microfone, tu deves ouvir um bocadinho. Não é o mais barulhento que eu já ouvi, mas também não é silencioso. A girar a 100% ouve-se. Os 200 watts, portanto, de origem é assim que o CPU vem programado. 74. Eventualmente vai ter um pico para 75. Pode eventualmente baixar para 73. Mas é isto. Com o novo topo de gama da Noctua para o 9950X, o Ryzen 9... Podes usar em automático, a temperatura não vai chegar minimamente perto de algo que seja preocupante, não é? Portanto, estás safe. Tens que considerar que numa temperatura muito quente de um dia de verão, dentro de uma caixa com uma 4090 por baixo, a temperatura vai ser maior. Mas parece que estamos aqui a ter uma margem saudável. Vamos ver o que é que acontece se simplesmente ligarmos o PBO. Uma coisa irritante que tem nestas boards, mesmo na 670 da ASUS, esta é uma 870. Nesses últimos updates de BIOS, mesmo com a 670 e Ryzen 7000, apareceu um novo bug. Há sempre alguém que adormece em qualquer coisa nas BIOS da ASUS. É impressionante mesmo. Tu podes vir aqui e alterar aqui o Precision Boost Overdrive, escolher aqui os settings. Se eu fizer por aqui, ele vai ignorar, não vai fazer nada, não vai acontecer nada. Zero. Nada, tu alteras o valor e não acontece nada. Tens que ir pelo outro menu. Vamos... Onde é que eu... exatamente, temos que entrar por aqui. Que é para ir ter ao mesmo sítio, mas noutro sítio. Não é? Digamos assim. Vamos simplesmente pôr Enable. E vamos ver o que é que acontece. Quanto é que ele vai consumir. Temperatura é que vai atingir. Vai bater agora os 95 graus e... ir fazendo ponto de embreagem com base nisso. Acho que é o que vai acontecer, mas vamos ver. O VCore bateu 1.4 ali, era o mesmo que tinha de antes. Não sei se vai bater mais. E a 100%.
A tensão vai cair para... Está um bocado alta. Próximo de um 4 para trabalhar a 100%. Está um bocado alta, tá? 250 watts. 270 foi o pico. E portanto ele teve um pico de 270 watts. E agora está nos 260, não é? É aos 95, é. Ele está a evitar chegar aos 95 graus. Portanto, ele vai mantendo o máximo consumo que consegue até aos 95 graus. Portanto, com este air cooler, tu consegues manter 250 a 260 watts se estiveres confortável com ele estar a 95 graus e com quase 1.4 de VCore em carga alta. Se fosse eu, não confiaria nisto a longo prazo. Estás a ver aqui o PPT? Ele pôs o PPT 1000 watts, ou seja, é ilimitado. É como se fosse ilimitado. Portanto, o que vai determinar o comportamento do CPU é a temperatura. Enquanto não chegar aos 95, esse simplesmente vai dando boost. Deixa eu ver, já agora, quanto é que nós ganhamos de desempenho a ter o processador a esganar. Porque nós vimos no último vídeo, ganhámos tipo... Com 25 watts a menos, só perdemos tipo 50 pontos, acho que foi. 50 pontos em 2000. Foi de 2280 para 2230, se não estou em erro. Agora eu tirei algumas coisas de fundo do Windows, ele por natureza vai ser um bocadinho melhor, mas 2398, tipo, aumentou 2280 para 2300, tipo 100 pontos, mas são 95 graus em vez de 75. São 20 graus para ter 100 pontos em 2000 e tal. Dá aí que é 3 a 4% de desempenho a mais. 3 a 4% de desempenho a mais para 20 graus. Mas pouco como eu fiz no outro, 175. É que eu tinha posto no outro aqui, 250. Vamos limitar a temperatura a 85 graus. 85. Se ele chegar aos 85, não vai chegar. Ele começa a baixar, em vez de chegar aos 95 e baixar o clock, ele chega aos 85 e baixa o clock. Ou 90, esta função serve para isso. Para tu escolheres a temperatura a partir da qual... ele chega a essa temperatura e reduz a frequência do processador, aquilo que for preciso para não passar dessa temperatura. E desta vez vamos adicionar um toquezinho... Enganei, porque é que eu sei? Vamos adicionar um toquezinho de... Curve Optimizer, per CCD. Vamos pôr aqui... Não, vamos fazer All Core. Podes fazer por núcleo. Eu cheguei a fazer assim por núcleo e consegues ter um melhor resultado. Só que aumentas exponencialmente a quantidade de horas necessárias para ter certeza que está a funcionar. Bem, há alguns de vocês que metem 30. Eu, por experiência própria, nos Ryzen 7000, sei que... vai sempre haver um núcleo ou dois que não fica sempre, fica 99, mas não fica 100% estável se puseres qualquer coisa acima de 6 ou 7, ok? Portanto, Curves Optimizer de menos 30, 100% estável, eu sei que não existe, mas existe 100% estável para abrir o Windows e um jogo, depende do uso que tu lhe vais dar. Se queres 24 horas por dia, 365 dias por ano, para carga pesada, máquinas virtuais, carga pesada dentro das máquinas virtuais, 3 máquinas virtuais abertas, um programa que puxa multicore simultaneamente com outro que puxa single core e não sei o quê, tudo ao mesmo tempo, abres e fechas coisas. O Curve Optimizer real, 365 dias por ano, 24 horas por dia estável. Se for all core, possivelmente vai ser uns 5, uns 7, não vais conseguir passar disso. Vai haver ao fim de 3 meses um crash. Se começares a entrar no campo do menos 20, menos 30. Se for só para abrir uns jogos, provavelmente consegues uns 20 ou 30. Ok? Portanto, depende do uso que tu lhe vais dar. Isso estás a fazer para ti ou para alguém, não é? Como normalmente eu faço primeiro para mim, para aprender, depois faço para os outros. E eu aplico a regra de... ele não pode crashar daqui a 3 meses num programa aleatório. Então, utilizo outra forma de testar as cenas. E normalmente o Curve Optimizer, quando eu aplico, são valores muito baixos. Portanto, vamos pôr um meio termo aqui. Vamos pôr só 10.
que para a grande maioria de vocês vai servir bem. E eu ainda não sei se os Ryzen 9000 se comportam como os 7000 neste aspecto. Mas vamos ver. Portanto, uma pequena afinação de clock, uma pequena afinação de limite de energia e depois para compensar um toquezinho de Curve Optimizer. Portanto, deduzo eu que as temperaturas vão estar muitíssimo mais baixas e o score vai ser basicamente o mesmo. Eu posto próximo dos 2300. Oh, eu enganei-me. Eu não limitei o CPU a 170 W. Eu limitei o CPU a 1.7 W. Ele nos arrasa. Por causa daqueles dois menus da ASUS, que os dois fazem a mesma coisa, mas só um funciona. Porque um tu tens que introduzir o valor em watt, o outro tens que introduzir o valor em milliwatt. Então ele deve estar a pôr o CPU quase a zero. Olha aqui, desgraçado. 30 watt, olha, não está mal. Olha, estás a ver como baixar o consumo de CPU. Que ele não consegue baixar mais do que isto, não é? Até a BIOS demora a mexer. 175000. Pronto, feito. Tensões muito mais baixas. Seria de esperar. 60. São 30 graus a menos. Eu acho que ele vai ter dificuldade em chegar sequer aos 70 graus. Agora vamos fechar isto. Vamos fazer só um teste assim. Ver qual é a pontuação final. 2294. Portanto, 2300. Está melhor do que estava de origem. Está um bocadinho abaixo do que é com PBO. Mas temos 65, 66 graus de temperatura. Por isso é que há duas coisas sempre quando se trata de investir num dissipador, nestes novos processadores. Imagina, queres usar... Está a fazer muito barulho, eu vou desligar. Tipo, queres usar tudo em automático, queres usar o melhor CPU, queres usar air cooler, é uma forma. Tipo, viste, ele aguentou, não precisas carregar em nenhum botão, investes mais no dissipador e tens uma margem de temperatura fixe. A outra opção é, em vez de gastares tipo 150 euros num dissipador, ou 300 num water cooler, porque agora está na moda os water coolers custarem 300 paus, que é igual aos outros, mas tem um ecrã. Tipo, estamos a chegar a extremos que eu não sou muito fã, mas há gostos para tudo. A outra opção é carregar em botões na BIOS, tens basicamente o mesmo desempenho e podes gastar tipo um terço do que isto custa. E tens basicamente o mesmo desempenho, só que em vez de ter se calhar os 66 graus que viste, vais ter 72. Tipo, dá na mesma e poupas 100 paus. São opções. Há opções para tudo. Dentro de air cooler, este deverá ser o melhor deles todos ou muito próximo. A margem costuma... Chega a um ponto que a margem é tipo 2 graus para cima, 2 graus para baixo, mesmo com este tipo de CPUs. Portanto, tudo em automático. Não me importa gastar um bocadinho mais uma coisa destas. Se não, 2 botões na BIOS, ou 3, como tu viste, e podes poupar no dissipador. Investes em tempo, é como tu preferires. Mas pelo menos eu estou feliz. Para mim, não sei. Gosto da nova afinação destes CPUs porque são um bocadinho menos agressivos do que eram os anteriores. A ventoinha, quando fizemos o primeiro teste, até a ventoinha estava em automático e a ventoinha estava ali nas 1100 rotações, 1200, voltava para as 1100, portanto ele estava, mesmo com a ventoinha em automático, ele estava silencioso, as temperaturas estavam pacíficas. Portanto, estes novos Ryzen vêm mais moderados, um bocadinho mais moderados do que eram os anteriores, mas carregados no PBO e ele encosta nos 95 e este menino consegue ali na casa dos 250 watts, daí para cima já não consegue mais, mas para um air cooler, quer dizer, é o melhor que se pode fazer, não é? Bandidos, vemo-nos no próximo vídeo live stream. Beijinhos à prima. Tchau, tchau.